Amigos, bom dia a todos. Vamos para mais uma de nossas traduções. Hoje nós iremos traduzir o versículo 11 e 12 do quarto capítulo do Evangelho de João, que diz assim: Lege autoi regné, Kyrie, ute antlema erx kaitor, frear estem bafu, tofen erkenton, ridorton zon. A tradução, de acordo com a revista Almeida Atualizada, traduziu assim: Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Interessante que no grego nós temos aqui um substantivo regné, que significa a mulher, se traduz como a mulher. Porém, na tradução, a revista atualizada colocou-se ela. Por quê? Porque essa regné ela está em colchete, ou seja, em alguns manuscritos mais antigos não contém essa expressão. Mas o contexto nos diz que é a mulher que está falando. Ela que é o sujeito da frase. Legei autoi. Autoi aqui ele é um dativo, ou seja, disse a ele. Disse a ele, tradução literal. Outro ponto que nós podemos analisar é a última palavra, que é um verbo particípio, zon, que foi traduzido como viva. Rudorton zon, a água viva. Porém, aqui é um particípio. Dá uma ideia que essa água, ela está vivendo. É uma água vivente, uma água contínua, uma água que não para, né? Como uma cachoeira, né? Está sempre ali em ação. Uma água que não para, tem uma ação contínua. Então respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? João 4, verso 11. Vamos analisar palavra por palavra. Temos o leg, do verbo lego, presente indicativo ativo, terceira pessoa do singular, que se traduz como ela diz. Autoi é um dativo, pronome pessoal, masculino singular, de autós, ele. Regné, o substantivo, que está em colchete, nominativo feminino singular, significa a mulher, ou seja, o sujeito da ação de dizer. Kyrie significa Senhor, que é um vocativo, é uma exclamação. Uter, partícula negação, nem, para negar a posse de um objeto seguinte, que é o atlema, que é o utensílio de tirar água. Pode ser traduzido como balde, corda, um utensílio. Isso vai depender da época, mas traduz como utensílio para tirar água. Temos o kai, temos aqui o verbo também erques, que é o verbo ter, né? Está o presente indicativo ativo, segunda pessoa do singular, de erco. To, artigo definido, nominativo neutro singular. Frear, que é o substantivo, nominativo neutro singular, significa poço, cisterna. Estem, que é do verbo eimi, presente indicativo ativo, terceira pessoa do singular, verbo ser ou estar. Temos bafo, de bafus, bafus, que é um adjetivo nominativo neutro singular, concorda com frear, né? Ou seja, que é profundo, o poço é profundo. Tofen, advérbio interrogação, onde partícula de ligação, indica inferência ou transição, que é o então, portanto. Erques, verbo ter de novo aqui, do verbo erco, presente indicativo ativo, segunda pessoa do singular. To, artigo definido, acusativo neutro singular. Rudor, substantivo, que significa água. Temos aqui o to, artigo definido, acusativo neutro, usado para introduzir o adjetivo. E o zon, que é o nosso particípio, presente ativo, acusativo neutro singular, de zal ou zoe, significa viver, vida, se traduz como vivente ou vivendo. Então a tradução literal ficaria assim: Lege autoi regné, Kyrie uter antlema erx kaitor, freaestem bafu,
Toffen Estor, Dorton Zon. Diz a ele, a mulher: Senhor, nem utensílio tens, e o poço é fundo. Onde então tens a água vivendo? João 4:11, ou a água vivente. Então vamos para o verso 12, que diz assim: Messi Mason eiton patros rimon, Jacob hos edoken rimi, ton frean kai autos exaltu epen kai roi rios autu kaitar fremata autu. Foi traduzido como: És tu porventura? Interessante essa palavra porventura aqui, né, que no caso seria uma conjunção, foi traduzido do mé, né? Esse mé no grego dá uma ideia de negação, né? Pode ser traduzido como não ou nem. Dá uma ideia de negação, dá uma ideia de ceticismo. Ela introduz uma pergunta, né? No caso aqui, seria traduzido como por acaso ou será que, né? Não és tu, mas dando uma ideia de ceticismo. Será que tu aqui nós conseguimos enxergar uma expressão dentro do diálogo. Então, és tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Então o grego ele nos mostra isso. Fazendo uma análise, nós temos o mé, né, que é a partícula interrogativa, introduz uma pergunta que espera uma resposta. Se traduz como não e expressa um ceticismo. Não, será que? Temos o si, que é o pronome pessoal, significa tu. O meison, que é um adjetivo comparativo de megas, que é maior, né, ou seja, maior que. Eis, o verbo presente indicativo, segunda pessoa do singular, do verbo eimi, és tu. Temos o tu, o artigo definido, genitivo masculino singular. Patros, substantivo, genitivo masculino singular, de pater. Temos rimi, pronome pessoal, genitivo, plural. Jacob, que é um nome próprio, indeclinável, significa Jacó. Hos, pronome relativo, o qual. Edoken, do verbo didomi, é um aorista indicativo singular, ou seja, deu, Jacó deu. Rimi, pronome pessoal dativo, plural, a nós. To, artigo definido acusativo neutro singular, que se traduz como o. Frear, substantivo acusativo neutro singular, objeto direto de edoken, ou seja, o poço, né? Deu o poço. Frear significa o poço. Autos, pronome pessoal, nominativo masculino singular, significa ele mesmo. Ex, vem de ek, que é a preposição, genitivo, de fora. Autu, pronome pessoal, genitivo neutro singular, referindo-se ao poço, ou seja, dele. Epen é o aorista indicativo ativo, terceira pessoa do singular, do verbo pino, verbo beber. Caia, conjunção, se traduz como i ou também. Roi, artigo definido, nominativo singular plural. Rios, substantivo, nominativo masculino plural, significa filho. Autu, pronome pessoal possessivo, genitivo masculino singular, referindo-se Jacó, dele, né? Caia, conjunção. To, artigo definido, nominativo acusativo neutro plural. Os, que é plural, um artigo plural. Frêmata pode ser traduzido como rebanho ou ovelhas. E autu, que é o pronome de novo pessoal, genitivo masculino singular possessivo, ou seja, as ovelhas dele. Então a tradução literal ficaria assim, ó. Messi Mason eiton patros irmão Jacob, hos edoken rimi, ton frea kai autos exalton eipen kai
Roi rios autu, cai taframata autu. Ficaria por acaso, não é, ou será que és tu maior que nosso pai Jacó? Não és tu maior do que o nosso pai Jacó, o qual nos deu a ele mesmo, o qual nos deu o poço a ele mesmo, dele bebeu, e os filhos dele e os rebanhos dele. Então o Mé, ele introduz, né, uma pergunta, e ao mesmo tempo ele expressa um pouco de ceticismo. Então, amigos, essa foi a tradução literal do versículo 11 e 12 do 4º capítulo do Evangelho de João.